A história de Isaac e Rebeca é uma das narrativas mais bonitas do Antigo Testamento, mostrando como o casamento pode ser uma união abençoada, baseada em fé, confiança e na promessa de Deus. Tudo começa com Abraão, pai de Isaac, que desejava que seu filho tivesse uma esposa de sua terra natal, alguém que compartilhasse dos mesmos valores e crenças. Com fé, Abraão enviou seu servo em uma missão especial, confiando que Deus guiaria cada passo. O servo de Abraão, um homem de grande confiança, partiu para a cidade de Naor, na terra de Harã. Em sua jornada, ele fez uma oração sincera, pedindo que Deus mostrasse quem seria a esposa de Isaac. Ele pediu um sinal simples, que a jovem que oferecesse água a ele e aos seus camelos fosse a escolhida por Deus. Isso mostra como, muitas vezes, a simplicidade e a fé podem nos guiar em decisões importantes. Enquanto o servo ainda estava orando, Rebeca apareceu. Ela era uma jovem bondosa, bonita e cheia de virtudes. Sem saber do pedido do servo, ela se ofereceu para dar água a ele e aos camelos, cumprindo exatamente o sinal que havia sido pedido em oração. Esse encontro foi um momento de grande alegria, pois ficou claro que Rebeca era a resposta de Deus às orações do servo. Depois de oferecer a água, o servo contou a Rebeca sobre sua missão e sobre Isaac, o filho de Abraão. Ele explicou como tinha orado e como Deus tinha respondido através dela. Rebeca, ao ouvir essas palavras, entendeu que havia um propósito maior em seu encontro com aquele homem. Ela correu para casa e contou tudo à sua família, cheia de emoção e expectativa. A família de Rebeca, ao ouvir a história, reconheceu que esse era um plano de Deus. Eles receberam o servo com hospitalidade e, após ouvir seus relatos, deram sua bênção para que Rebeca se tornasse a esposa de Isaac. Rebeca, por sua vez, aceitou com fé o chamado para deixar sua família e ir para uma terra distante, confiando que Deus estava guiando sua vida. No dia seguinte, Rebeca partiu com o servo para encontrar Isaac. Era uma jornada longa e cheia de incertezas, mas Rebeca foi corajosa, sabendo que estava seguindo um caminho abençoado. A confiança de Rebeca em Deus e em sua nova vida é um exemplo de fé e determinação para todos. Ela seguiu em frente, com esperança e paz no coração. Enquanto isso, Isaac estava em casa esperando pela chegada de sua futura esposa. Ele confiava nas promessas de Deus e nas ações de seu pai. Quando finalmente avistou os camelos ao longe, Isaac saiu para encontrar Rebeca. Esse encontro foi marcado por uma profunda emoção e reconhecimento mútuo. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, e ali ela se tornou sua esposa. O casamento de Isaac e Rebeca não foi apenas uma união entre duas pessoas, mas também o cumprimento de uma promessa divina. Deus tinha prometido a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e Isaac e Rebeca seriam os portadores dessa promessa. A união deles foi o início de uma grande nação, abençoada por Deus. Mesmo após o casamento, Isaac e Rebeca enfrentaram desafios como todos os casais. Eles passaram anos sem ter filhos, o que trouxe preocupação e tristeza. Mas Isaac não desistiu e orou fervorosamente para que Deus lhes concedesse filhos. Finalmente, suas orações foram atendidas, e Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. A gravidez de Rebeca foi difícil, e ela buscou a orientação de Deus para entender o que estava acontecendo em seu ventre. Deus respondeu que 2 povos estavam sendo formados dentro dela e que o mais velho serviria ao mais novo. Essa revelação preparou Rebeca e Isaac para o que viria a seguir, mostrando que as promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo quando não entendemos plenamente seus caminhos. Quando os gêmeos nasceram, foi o início de uma nova fase na vida de Isaac e Rebeca. Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo, eram diferentes em personalidade e destino. A relação entre os irmãos seria marcada por desafios e rivalidades, mas também pelo cumprimento das promessas de Deus, que já haviam sido anunciadas antes mesmo de seu nascimento. A história de Isaac e Rebeca nos ensina sobre a importância da fé nas promessas de Deus, mesmo quando enfrentamos dúvidas e desafios. Eles confiaram em Deus desde o início,
em cada decisão e em cada momento de suas vidas. Essa confiança foi recompensada com bênçãos, mas também exigiu paciência, perseverança e oração constante. O amor entre Isaac e Rebeca foi construído sobre a base da fé e da confiança em Deus. Eles não se escolheram, mas aceitaram a escolha de Deus para suas vidas. Isso nos lembra que, muitas vezes, as maiores bênçãos vêm quando deixamos Deus guiar nossos passos, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho que Ele nos indica. Mesmo com as dificuldades que enfrentaram, Isaac e Rebeca permaneceram unidos e dedicados um ao outro. Eles enfrentaram desafios em sua família, especialmente com relação aos seus filhos, mas continuaram a confiar em Deus para guiá-los e protegê-los. Essa confiança mútua e em Deus é um pilar que sustentou seu casamento ao longo dos anos. A história de Isaac e Rebeca também nos mostra que Deus está presente em todos os aspectos de nossas vidas, até nos detalhes que parecem pequenos, como o encontro ao lado de um poço. Cada passo, cada decisão pode ser guiado por Deus. E quando permitimos que Ele lidere, as bênçãos são maiores do que podemos imaginar. O relacionamento entre Isaac e Rebeca também ilustra o poder da oração. Desde o início, o servo de Abraão orou por orientação, Isaac orou por filhos, e Rebeca orou por entendimento durante sua gravidez. Em cada situação, Deus respondeu, mostrando que a oração é um meio poderoso de comunicação e de alinhamento com a vontade de Deus. As promessas de Deus para Isaac e Rebeca não se cumpriram imediatamente. Houve momentos de espera, de dúvida e de desafios. Mas em cada um desses momentos, Deus estava trabalhando, preparando o caminho e fortalecendo a fé deles. Isso nos ensina sobre a importância da paciência e da confiança em Deus, mesmo quando as respostas demoram a chegar. O casamento de Isaac e Rebeca é um testemunho de como Deus pode unir pessoas e abençoar suas vidas quando elas colocam sua confiança nele. Eles foram abençoados com filhos, com amor e com a promessa de que sua descendência seria uma grande nação. Essa história nos lembra que, quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos conduz por caminhos que levam a grandes bênçãos. Finalmente, a história de Isaac e Rebeca nos mostra que Deus cumpre suas promessas. Desde a promessa feita a Abraão até o nascimento de Jacó e Esaú, cada palavra de Deus se cumpriu no tempo certo. Essa história nos encoraja a confiar em Deus, a acreditar que Ele sempre cumpre suas promessas e que sua fidelidade é eterna. Ao refletirmos sobre a vida de Isaac e Rebeca, somos inspirados a confiar mais profundamente em Deus, a seguir seus caminhos e a acreditar que, mesmo em meio às incertezas, Ele está sempre presente, guiando e abençoando aqueles que colocam sua fé nele. Que possamos aprender com essa história e aplicar esses princípios em nossas próprias vidas,